Os espinhos estão matando a fé de muitas pessoas. Você precisa aprender a lidar com essa situação, se desviando desses espinhos. Há espinhos dentro da sua casa, há espinhos dentro do seu trabalho, há espinhos na igreja. Em todo que é lugar, o diabo coloca um espinho para machucar você, para matar a sua fé. E você é aquela semente que sempre tem que se policiar e se cuidar, ou pelo menos quem está na frente dizer: ei, cuidado aqui com o espinho. A palavra de Deus diz o seguinte: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu fizeram o quê? Comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida, secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos. Presta bem atenção, porque a mensagem vai vir aqui. Outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. Outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora vai lá no verso 11. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. A semente é o quê? A palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Preste bem atenção, 14. E o que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram, e indo por adiante, são sufocados com os cuidados e riqueza e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Presta atenção nessa frase: não dão fruto com perfeição. E o que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Amém, pessoal? Feche os seus olhos. Senhor Deus, amado e querido, Senhor, nós invocamos a Ti nesse momento, para que o Espírito Santo dê luz ao nosso entendimento, para que possamos receber a Sua palavra, para que possamos hoje sair daqui abençoados através da Sua palavra, que possamos não apenas saber, conhecer, mas receber a revelação para praticarmos a Tua palavra, para que possamos ter uma vida abençoada, bem-sucedida. Assim, meu Pai, obrigado por esta palavra, pois acredito que o Espírito Santo vai trazer a direção para as nossas vidas, em nome de Jesus. Diga amém. Graças a Deus. Pessoal, todos nós conhecemos muito bem essa palavra. Por favor, preste atenção no momento da pregação. A parábola do semeador. Você já ouviu muito falar sobre ela, sim ou não? Que o semeador saiu para semear, uma parte caiu no caminho, as aves comeram, não teve nem chance de nascer. Outras sementes caíram entre pedras, não teve umidade e nem raiz, o sol matou ela, mas nasceu e morreu, não durou muito. Essa que eu vou trabalhar na mensagem, aqui caiu entre os espinhos. Porque aqui caiu na boa terra, você já sabe. Aqui caiu numa boa terra,
nasceu, cresceu e produziu muitos. Isso aí você já sabe. Mas o que eu quero pontuar para você hoje é aquela semente que caiu entre os espinhos. E aí eu vim passar para você essa direção de Deus. Sempre haverão espinhos na nossa vida. Sempre. Eu quero que você pense da seguinte maneira: nós que servimos a Deus, nós passamos lutas o tempo inteiro. E às vezes os espinhos da sua vida, desculpa a expressão, pessoal, mas eu preciso falar. O mal tem usado pessoas que, quem sabe, estão ao seu redor, trabalham com você, vivem com você, familiares seus, são como espinhos. Eu estou falando de uma pessoa que é servo de Deus, mas que a todo momento tem alguém pisando no teu pé. Sempre tem alguém machucando você. Sempre tem alguém perseguindo você. Imagina você, já caminhou naquelas veredas no interior, cheio de mato, e aí você vai com outra pessoa, e a pessoa que vai na frente diz assim: cuidado com galho de espinho. Eu estou sendo hoje essa pessoa, para dizer para você: ei, nessa nossa caminhada, cuidado com os espinhos, porque os espinhos podem te machucar. Essa semente aqui, coitada, caiu entre. Por que eu estou dizendo, chamando ela de coitada? Porque ela até nasceu, ela até cresceu, mas ela ficou sufocada. Palavras sufocaram ela, perseguições sufocaram ela, uma injustiça aqui, outra ali, começou a sufocar ela. Situações da vida começaram a sufocar a vida dela. Portanto, na vida, todos nós teremos o quê? Então teremos espinhos. E a pregação de hoje é o seguinte: nós precisamos nos livrar. Fala aí, gente. Nos livrar dos espinhos. A semente pode ser boa, mas se cair entre os espinhos, ela cresce, mas morre sufocada. E aqui eu quero abrir um parêntese e dizer que quantas pessoas que recebem a palavra, estão na igreja, nessa, na outra, seja lá qual for, cheias de ensinamentos, sabe que precisa orar, sabe que precisa jejuar, sabe que precisa se alimentar da palavra, sabe que precisa participar da Santa Ceia, sabe que precisa ser fiel a Deus no Santo Dízimo. Ela tem já bastante informações, mas aí ela não presta atenção nos espinhos que já estão machucando ela. Você sabe que precisa fazer isso e aquilo para Deus, mas vixe, eu já perdi a hora, agora não vou orar mais não, agora já, porque eu tenho que fazer a comida, porque eu tenho que lavar roupa, porque eu tenho que não sei aonde, e deixou a presença de Deus para depois, para poder tratar então daquela dor aparente. Eu vi uma frase essa semana, que às vezes nós só olhamos para onde caímos, esquecemos de olhar onde escorregamos. Achei interessante isso. A gente só olha para onde caiu, mas não observa onde escorregou. Então, se a gente observar, peraí, onde foi que eu escorreguei? Onde foi que eu errei? Porque eu só caí porque eu escorreguei. É exatamente isso que eu estou falando. Se você já tem as informações, pratique-as. Não fique olhando apenas aonde você caiu. Trate, olhe onde você escorregou, trate disso.
Então, ore, busque, venha à igreja, seja fiel a Deus, e as outras coisas serão acrescentadas depois. Amém, pessoal? Talvez você mora com espinheiro, trabalha com espinheiro, vive com espinheiro, todo lugar existe espinheiro. Seja vigilante. Você trabalha num lugar que é cheio de incrédulos, então eles sempre vão querer espinhar você. Então vigia. Olhe o que você está ouvindo deles. Observe o que você está absorvendo deles, para que amanhã ou depois você não se sufoque. Você é uma boa semente, só precisa se livrar do quê? Se livrar dessas armadilhas, desses espinhos, porque os espinhos, eles vão sufocando você aos poucos, tirando então o seu poder e apagando a sua fé aos poucos. Os espinhos vão te suprimir aos poucos, suprimir, te esmagar, sufocar aos poucos. Então veja bem, você está num lugar onde você só sofre, só padece. Você está fazendo um negócio que você só está apanhando. Você gosta de apanhar? Você gosta de sofrer? Fala aí, pessoal. Então mude. Você está numa situação que só está te fazendo mal. Mude. Sai desses espinhos. Tira esses espinhos. Se livra desses espinhos. Porque se você continuar, você não vai durar muito. O que eles vão fazer, gente? Vamos lá para o primeiro ponto. Você ouve a palavra, mas não cresce. E aí eu estou colocando essa situação de que espinhos torna a vida de uma pessoa embaraçosa, monótona. A vida é a mesma, não muda, porque os espinhos não deixam. E aí você vai me dar licença de eu falar um negócio aqui. Prego a palavra há muito tempo, pessoal. E o que mais me irrita em saber que existem pessoas que já deu tempo dela sair, digamos, daquele pequeno tempo de que ela estava mamando, aprendendo, já passou desse tempo. Tem gente que já tem 3 anos, 5 anos, 10 anos de igreja, e a vida dela não muda. Mas aí, espere onde eu vou chegar. Ela age como se não conhecesse a Deus, ou age como um novo convertido. Na hora que acontece alguma coisa ruim, ela se escabela. Pelo amor de Deus, e agora? Agora já era. E aí eu fico olhando assim: você não crê no Deus que você diz que serve, não? Isso me irrita, sabe? Porque se uma pessoa não conhece a Deus e nem a palavra, e ela se choca com as coisas humanas, eu entendo. A pessoa não conhece Deus, por exemplo, descobre que o filho está usando droga, fica chocado: ah, meu Deus, e agora perdi meu filho. A pessoa não conhece a Deus. Para mim, a gente encara isso como normal, porque ela não entende, não conhece a palavra, e ela se choca com isso. Mas uma pessoa que conhece a Deus, que serve a Deus, foi no médico. O médico fez o exame e disse: olha, você está com câncer, ou você está com uma doença em estado terminal. Olha, a tua diabetes está para mais de 1000 por hora. E aí você recebe aquele diagnóstico e diz: oh meu Deus, agora eu vou morrer, agora já era. Eu me irrito com isso. Porque se a pessoa ela conhece a palavra, veja que a parábola do semeador está dizendo que a palavra caiu no lugar onde tinha espinhos. E aquela pessoa ela tem o conhecimento, ela conhece a Deus, ela já viu Deus operar milagres, mas ela se choca com as coisas desse mundo. Então os espinhos vão se aproveitar daquilo e vai matá-la. Por que tem gente saindo da igreja?
Por que tem gente, pessoal, e isso é um número muito grande, me aventuro a dizer que no Brasil existem mais pessoas afastadas da igreja evangélica do que cristãos católicos. Existem mais pessoas afastadas da igreja cristã do que cristãos católicos. Vai ali na esquina agora, chama alguém para conversar e diz: amigo, você já foi à igreja? Ele vai dizer sim. Ah, eu já fui da igreja, fui da Assembleia de Deus, fui da igreja batista, fui da igreja presbiteriana. Estou falando das igrejas tradicionais, que tem mais tempo. Fui da igreja Deus e Amor, 45 anos, ou 60 anos. É o quê? Então, você vai encontrar pessoas que dizem assim: ah, eu já estive na igreja, já fui até batizado, já fui até pregador. Por que não está mais? O que aconteceu, gente? Os espinhos sufocaram ela. Ela se decepcionou com Deus. Olha isso. Se decepcionou com a igreja, se decepcionou com o pastor. Os espinhos: não, eu não vou mais. Ah, não, eu não vou mais. E isso, pessoal, nos chateia muito, porque a gente está aqui para ganhar e não para. Quando eu falo ganhar, estou falando ganhar almas para o reino de Deus e não perder. Então a verdade é essa, que os espinhos estão matando a fé de muitas pessoas. E você que está aqui, você precisa aprender a lidar com essa situação, se desviando desses espinhos. Há espinhos dentro da sua casa, há espinhos dentro do seu trabalho, há espinhos na igreja. Em todo que é lugar, o diabo coloca um espinho para machucar você, para matar a sua fé. E você é aquela semente que sempre tem que se policiar e se cuidar, ou pelo menos quem está na frente dizer: cuidado. Cuidado com o quê? Estamos passando aqui, ó. Ei, cuidado aqui com o espinho. Alguém já disse isso para você? Cuidado com o espinho. Então o que me choca é isso: as pessoas estão cheias de ensinamentos, mas não praticam. Por isso que os espinhos têm sufocado ela. Conhece a Deus desde que nasceu, conhece a palavra de Deus desde que nasceu, mas nunca foi uma pessoa convertida, nunca foi uma pessoa fervorosa na fé. Porque tem ensinamento, não pratica. Se não pratica, os espinhos vai matar a sua fé. Ah, eu não vou mais na igreja. Os espinhos estão matando a fé dessa pessoa. Então, pessoal, isso é muito ruim. E aí eu vou entrar em outro nível aqui. Nós precisamos ter consciência de quem nós somos. Olhe para mim, por favor. Você tem que ter consciência de quem você é. Quem sou eu? Eu sou corpo, eu sou alma e eu sou espírito. Assim como Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Então nós precisamos entender que o espinho machuca a carne, mas o que ele quer mesmo é a alma e o espírito. Preste atenção, por favor, gente. O espinho machuca a carne, mas o que ele quer é a nossa alma e o nosso espírito. A nossa carne, ela vai apodrecer, ela vai voltar ao pó, sim ou não? Mas o que o maligno quer não é a carne, é a nossa alma, é o nosso espírito. Então quando eu digo que você precisa entender quem você é justamente para você pensar o seguinte: se eu sou corpo, então nessa vida, nosso corpo sempre terá alguma doença aqui, outra ali. E aí o que a gente faz quando a gente fica doente fisicamente? A gente vai no médico, a gente vai no especialista,
e ele trata daquela doença e a gente fica bom daquela doença. Não é assim? Não é assim, pessoal? Agora, o que falar da alma? O que falar da alma? A alma é o aspecto de vida, sentimentos. A alma é o nosso aspecto de vida espiritual. Tem gente que tem tristeza, tem gente que tem alegria, tem gente que é deprimido, mas tem pessoas que a sua fé é inabalável. Alma, sentimento, sentimento de alegria, sentimento de tristeza. Alma, dentro de você tem uma alma. Então a sua alma é que vai gerenciar os seus sentimentos, e é ela que vai nos levar, quer dizer, com a atitude do nosso corpo, vai nos levar ao lugar final. Aonde queremos chegar? Nós queremos chegar no reino de Deus, nós queremos ser salvos, nós queremos o prêmio, nós queremos o nosso galardão. Mas se eu não cuidar do meu corpo físico, santificar ele para Deus, se eu não cuidar disso, eu vou fazer perecer a minha alma e o meu espírito. O corpo a gente já sabe que vai, mas se eu não colocar freios na minha carne, no meu corpo, estou falando do cuidar. Se eu não educar, espiritualizar, santificar o meu corpo, eu posso levar meu corpo e minha alma para onde, gente? Para o inferno. Então, se você está sendo sufocado fisicamente, você não gosta de sofrer, você não é masoquista. Se você é uma pessoa inteligente espiritualmente ao ponto de compreender a palavra, já tem conhecimento, pratique-a. E o que falar então do espírito? O espírito que se refere à natureza espiritual, ser convertido, de fato, ter fé e ter esperança. O espírito, a Bíblia diz que nós temos que servir a Deus de corpo, alma e espírito. Quem disse isso? O Senhor disse que nós temos que servir a Deus de corpo, ou seja, eu tenho que vir à igreja, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, eu tenho que santificar o meu corpo. Alma, sentimento, eu tenho que ser um crente de fato, de verdade. Espírito, de verdade, tem que ser de fato. Você precisa saber quem você é. Se você é uma pessoa que está se policiando para não permitir que esses espinhos te sufoquem, ou você é aquela pessoa que não está nem aí, não está nem aí, deixa a vida me levar. Ei, cristão não pode ser assim não. Deixa a vida me levar, isso é o hino do mundo. O hino do mundo é isso, deixa a vida, deixa ela te levar para onde você vai. Aí você vai chegar a um lugar onde você não quer. Mas o que você tem que fazer? Eu tenho que me cuidar, porque nessa minha caminhada existem muitos espinhos. Então nessa caminhada, nessa trajetória, eu preciso me policiar. Quem está entendendo, pessoal, por favor? Coloquei aqui, ó, eu não quero nada que não seja no tempo de Deus. E vou explicar isso para você. Diga comigo, eu não quero nada que não seja no tempo de Deus. O que eu estou querendo dizer isso? Porque se eu não vivo espiritualmente falando equilibrado, eu vou aceitar tudo que essa vida me oferece ou impor. Me oferece ou impor. Preste atenção nisso que é forte, pessoal. Eu existo, eu estou aqui. Eu posso dizer sim e também posso dizer não. Então quando eu disse não quero nada que Deus não quer para mim, ou que Deus não me deu, o mundo vai me oferecer. Eu sou obrigado a aceitar?
Digo não. O diabo vai te oferecer um emprego para você ganhar muito dinheiro. Só que nesse emprego vai machucar a sua fé, vai desviar você da presença de Deus. Eu não quero. O diabo vai me oferecer uma proposta para acabar com o meu casamento. A minha carne, quem sabe, pode ser bom. Eu posso dizer sim, posso dizer não. Como eu sei que aquilo é espinho para mim, eu existo. Eu digo não. Deus não quer isso para mim. Diga: eu não quero o que Deus não me deu. Não quero. Quando eu me posiciono dizendo eu não quero o que Deus não me deu, eu estou dizendo para o mundo: pode ficar com essa sua miséria, a sua perdição, porque eu prefiro continuar firme no meu Senhor, sendo fiel ao meu Senhor. Veio o espinho, você tirou aquele espinho, você não deixou aquele espinho matar a sua fé, você cortou logo ele. Age dessa forma, pessoal. Você é um corpo, você é uma alma, você é um espírito, você existe. Você pode dizer sim e você pode dizer não. Portanto, eu até coloquei aqui: eu não quero nada que não seja no tempo de Deus. Eu não quero nada que Deus não preparou para mim. Eu não quero nada que não esteja na vontade de... Porque se eu aceitar, haverá ali espinhos que vão me matar. Eu vou cair numa arapuca, eu vou cair numa cilada. E aí, meu irmão, você já sabe o que aconteceu com a semente que caiu no meio dos espinhos. E aí, o Satanás sempre vai querer trabalhar na mente dos irmãos, a dizer o seguinte: o diabo, as vozes de Satanás, dizendo para você: você está na igreja há tanto tempo, você está orando por essa situação do seu casamento, da sua saúde, da sua empresa há tanto tempo, e não acontece nada, você já deveria ter alcançado isso. Satanás vai falar aonde, gente? Na mente. Sabe o que você tem que fazer? Satanás está persuadindo a sua alma. Olha no espelho. Se a sua alma está cambaleando para aquelas vozes negativas, olhe no espelho e diga: Satanás, cale a boca. Eu não quero nada que meu Deus não quer para mim. Eu não quero nada que não estiver no tempo de Deus para mim. Não quero. Eu só quero aquilo que Deus preparou para mim. Vai ser tudo no tempo de quem? De Deus. Eu disse que Satanás te levantou uma provocação, e você vai repreender. Se a sua alma já está sendo persuadido por ela, olhe para o espelho, para você mesmo, e diga: ei, pare com isso. Deus é fiel. Deus vai cumprir a sua promessa. Lemos uma palavra no início do culto dizendo que Deus não se esquece das nossas obras, das nossas orações. Deus não se esquece da nossa fidelidade. Diga: Deus não se esquece. A expressão de dizer Deus não esquece significa que Ele vai fazer. Glória a Deus, pessoal. Diga: eu creio que Deus vai fazer. Aprenda isso, pessoal. Aprenda isso. Aprenda isso. Quando eu falei lá no início que existem pessoas que se chocam com o natural, com as coisas humanas. Se você se choca com as notícias ruins, você que diz que tem fé, você acabou de neutralizar a sua fé quando você se choca. Então, quando a notícia ruim vier, você vai pensar assim: a notícia ruim veio, mas eu fui escolhido para agir a fé sobrenatural. Então eu não vou ter medo, eu não vou me preocupar. Eu tenho Deus na minha vida. Repito, fomos chamados para agir a fé sobrenatural. Então quem foi chamado para ter a fé sobrenatural não vai se chocar com as notícias ruins dessa vida. Glória a Deus, pessoal. Você precisa crer nisso. Quando as notícias ruins chegar, se posicione dizendo: Deus me escolheu para agir a fé sobrenatural.
não vou ver essas notícias ruins e ficar chocado. Deus é comigo. Aprende isso, pessoal. Aprende isso. Então, se eu não ensinar isso para vocês, você vai ficar aqui 10 anos, 20 anos, e a sua vida não vai mudar, e você não vai se posicionar, e aí perdemos o nosso tempo. Diga: eu preciso me posicionar. Eu preciso me posicionar. Eu preciso agir a minha fé. Eu preciso confiar naquele a quem eu sirvo. Ou será que Deus é uma lenda? Deus é uma lenda? Deus não é uma lenda. Deus é vivo, Ele existe, Ele é poderoso, Ele não é uma lenda. Deus existe, vai se manifestar, você precisa crer nisso. Ô bispo, eu tenho dificuldade de entender algumas coisas. Eu compreendo. É porque, quem sabe, os espinhos já vêm sufocando você há tempos, e você está naquele limite de dizer: agora só me resta a morte. Mas ainda há tempo de Deus enviar um anjo e estender a mão para você e dizer assim: cuidado com o espinho, com o galho de espinho. Ficou isso na minha mente. É porque eu uma vez subi no monte lá no Caburgi, lá em Natal, e a gente passou por um tempo, um lugar muito fechado de mato, e eu falava para quem entrava atrás de mim: cuidado com o galho de espinho. Eu não quero que você se machuque, eu não quero que você morra espiritualmente. Quando eu digo aqui que fico abismado, chateado, mas na verdade triste, esse chateado não é revoltado, é triste de saber que gente que estava no nosso meio, que deveriam comungar da nossa mesma fé, está de pé, está firme, mas os espinhos mataram ela, os espinhos mataram a fé dele. Quando eu falo isso aqui, não é de revolta, é de tristeza também, porque eu não quero que você se machuque. Mas se eu tiver de falar a verdade, eu vou falar. Amém? E se eu tiver de puxar a orelha também, eu vou. E se eu tiver de exortar, eu também vou exortar, porque eu não quero que você venha sucumbir, espiritualmente falando. Então, para terminar, pessoal, o diabo, ele sempre vai fazer a parte dele. Nós temos que fazer a nossa. O diabo vai trabalhar firme. Se ele alcançou o resultado dele, parabéns para ele, é o trabalho dele. Eu tenho que fazer a minha parte, o meu trabalho. Então, Satanás, o teu trabalho é colocar medo, dúvida, trabalhar na mente das pessoas, destruir a vida das pessoas. Esse é o teu trabalho. Pois o meu trabalho é estar de pé, o meu trabalho é estar firme, o meu trabalho é ser fiel, o meu trabalho é resistir, o meu trabalho é ter esperança, o meu trabalho é permanecer inabalável. Faça o seu que eu faço o meu. Ou você vai deixar de fazer a sua parte, espiritualmente falando, e deixar que o diabo está fazendo o dele, e você permitiu isso. O diabo teve sucesso porque você não parou ele, porque você não repreendeu ele, porque você não lutou contra ele. Eu não estou jogando a culpa e a derrota sobre você, mas é uma expectativa de dizer que nessa luta, em que ele está lá lutando, mas eu estou aqui do outro, e nessa batalha, quem perseverar ganha. Quem ter resiliência chega ao final vivo. Quem for mais forte vai continuar no final dessa batalha de pé. O derrotado caiu, mas o vencedor está de pé. Pode estar ferido, o espinho machucou, mas está de pé. Glória a Deus, pessoal. Eu sei que muitos aqui entraram em áreas perigosas, mas foi uma escolha sua. E até entendo que nessa vida
a gente precisa ser ousado, de encarar desafios, porque se a gente achar que tudo é fácil, ou tudo na mão assim, ninguém vai encarar desafios. Mas o que eu quero dizer é que os desafios que vocês estão, talvez num caminho perigoso, árduo, é só você fazer o certo. Vai pelo caminho que Deus te direcionar, se livra dos espinhos. Haverá momentos que você vai se machucar, mas você não vai repetir o mesmo erro, você vai se consertar. Amém, gente? Cuidando do teu corpo, da tua alma e do teu espírito. Cuidando desses três. Quando eu digo cuidando dos três, eu estou me referindo você educar os três na presença de Deus. Você consegue chegar lá, e vai chegar. Quando eu disse que o diabo está fazendo a parte dele, você vai fazer a sua na oração, no jejum, na perseverança, na fidelidade. Não vai quebrar os seus princípios. Você vai seguir em frente, sendo fiel a Deus, mesmo que às vezes seja difícil, mas é o certo a fazer, é o mais correto a fazer. Para terminar, nessa caminhada, vá em frente. Livre-se dos espinhos, livre-se do pecado e do mundo. Deus há de fortalecer você, e você vai conseguir. Lembre-se, você é uma semente, você é um corpo, você é uma alma, você é um espírito. Os espinhos sempre vão estar ali, aqui e acolá. Livre-se deles, não deixe ele matar você. Você está debaixo de unção, você está debaixo da verdade, você está debaixo de autoridade de Deus. Então você não vai morrer. Diga: eu não vou morrer, porque Deus é comigo. Quem recebe essa palavra, fica de pé e glorifica Jesus bem forte. Glória a Deus.